Olá, amigos e amigas de toda a internet. Aqui é o reverendo Djalma Coelho, da Primeira Igreja Luterana de Rio Bonito. Que alegria estar com vocês em mais uma semana de estudos da Palavra de Deus. E nós estamos percorrendo o maravilhoso livro de João, esse livro tão importante que é usado na evangelização de pessoas. Veja você que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo aquilo que João viu, é um evangelho direcionado para a igreja. Se a gente levar em consideração que Mateus foi direcionado aos israelitas, que Marcos foi direcionado aos romanos e Lucas foi um evangelho direcionado para os gregos, certamente o evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, foi direcionado para a igreja do Senhor. É um livro atualíssimo, é a palavra de Deus sempre se renovando a cada manhã para as nossas vidas. Então eu quero te convidar a abrir agora a tua Bíblia em João, o capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Eu estou aqui com a minha Bíblia luterana, né? Está aqui a Bíblia com comentários de Lutero, e eu quero então ler com você todo o texto de João 8, de 1 até o versículo de número 11. Diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia a terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós, sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Pai querido, amado e bendito, obrigado por esta oportunidade que Tu nos dá de falar da Tua palavra. Para isso é imprescindível que Tu uses este humilde porta-voz da Tua palavra para que sejamos abençoados através dela. Senhor, que Tu cresças e que eu diminua em Cristo Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e graças a Deus. Amém. Queridos, veja que caso interessante. Jesus estava no Monte das Oliveiras e de madrugada ele voltou para o templo e o povo ia ter com ele. E aí um grupo de homens, escribas e fariseus, trouxeram uma mulher e eles disseram: esta mulher, ela foi pega agora no adultério. Ela estava na prática, foi surpreendida na prática do adultério. E aí eles olhando para Jesus e falaram: olha, Jesus, eu quero dizer a você que a nossa lei, a lei de Moisés, diz que essas mulheres deveriam ser apedrejadas. E eles colocam aquela mulher ali de pé e eles olham para Jesus e falam: Senhor, e o que é que tu dizes? O que deve ser feito? Jesus estava escrevendo na areia. E como eles estavam insistindo, Jesus, eles olhando aquela situação,
ele sabia do peso da responsabilidade dessa resposta. Porém, quando eles vão apresentar esse caso a Jesus, já havia um erro aí, um erro jurídico, porque a lei de Moisés dizia que não era só a mulher que era pega em adultério que deveria ser apedrejada, o homem também deveria ser apedrejado, e eles deixaram para lá, eles acusaram somente aquela mulher. E aí a gente percebe que Jesus então sabiamente falou: olha, aquele aqui que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí a palavra de Deus diz que primeiro os mais velhos começaram a ir embora, depois os outros. E aí ele, vendo que já não tinha mais ninguém, ele falou: mulher, cadê teus acusadores? E ela falou: eles foram embora, ninguém me acusou. E ele falou: nem tampouco eu. Vá e não peque demais. Nós percebemos aí o tema central desse texto, que é o tema do estudo de hoje, o prisma do pecado. Como é que se enxerga o pecado? Como diferentes classes veem o pecado? Prisma quer dizer primeiro olhar. E ninguém tem o mesmo olhar da mesma coisa. Se você pedir a alguém que olhe um acontecimento e pedir a alguém para relatar aquilo que aconteceu, se você pedir a 10 pessoas vão contar uma história diferente, com detalhes diferentes, com um prisma diferente, porque para cada um tem uma coisa que chama mais a atenção. Então nem todo mundo tem o mesmo primeiro olhar. Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália, Porto Rico, Costa do Marfim, China. Esses são alguns países que têm recebido a palavra de Deus através do ministério da Web Rádio Voz da Reforma. Por isso, ore e divulgue esta rádio. Baixe o aplicativo no Google Play e nos ajude a levar o Evangelho da Graça de Cristo até os confins do mundo. Web Rádio Voz da Reforma, o som do Evangelho, 24 horas no ar.